people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto não muito legal. Sarah Ferguson, a Ferg, é diagnosticada com câncer de mama e já fez inclusive a operação. Pois é, vamos falar a respeito da Sarah Ferguson, que é a ex-esposa do príncipe Andrew e mãe das princesas Beatriz e Eugene. A duquesa de York foi diagnosticada com uma forma precoce de câncer de mama, detectada em uma mamografia de rotina. Um porta-voz da duquesa de York, que tem hoje 63 anos, disse à mídia, a Sarah, a duquesa de York, foi recentemente diagnosticada com uma forma precoce de câncer de mama, detectada em uma mamografia de rotina. Ela foi avisada de que precisava se submeter a uma cirurgia que ocorreu com sucesso. A duquesa está recebendo os melhores cuidados médicos e seus médicos disseram a ela que o prognóstico é bom. Ela agora está se recuperando com a sua família. A duquesa quer expressar sua imensa gratidão a toda a equipe médica que a apoiou nos últimos dias. Ela também é imensamente grata à equipe envolvida na mamografia que identificou sua doença, porque ela estava sem sintoma nenhum. E acredita que sua experiência destaca a importância de exames regulares. Essa notícia saiu ontem à noite aqui no Reino Unido, ok? Recebi algumas mensagens no meu direct lá no Instagram, Grande Londres. E eu fui pesquisar, né? Falei assim, nossa, peraí, mais de uma pessoa tá me falando sobre isso, deixa eu ver. Aí eu fui ver e realmente era real. Inclusive, se você não me segue, me siga lá no Instagram Grande Londres, porque quando o assunto é sério, de verdade, a gente já posta lá direto e é sempre muito mais rápido do que aqui no YouTube. Então, Instagram Grande Londres, ok? E lá no Instagram, inclusive, eu já comentei que ela tem um podcast chamado Tea Talks, tá? Que ela faz junto com uma outra Sarah. Então, elas ficam conversando sobre coisas, né, gerais. Eu não escutei, né, o podcast até agora. Hoje foi lançado o 4º podcast, são 4 episódios, se eu não me engano, tá? No Spotify. E hoje ela falou, um dia antes dela entrar, né, na cirurgia, ela gravou um podcast falando sobre a importância, né? Vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre o que ela falou nesse podcast, porque daí esse sim eu escutei. Daí esse eu fui atrás para ver realmente o que ela falava. E ela gravou um dia antes, né, de ir fazer essa cirurgia. Essa notícia, né, da saúde de Ferg vem 2 anos depois que ela já tinha feito uma entrevista para a revista People, Hello People, revista People, e era outro aspecto do seu bem-estar, ok? No caso, a sua saúde mental. E eu achei interessante compartilhar isso com vocês, porque é o seguinte, ó. Em julho de 2021, Ferg compartilhou que os tabloides no Reino Unido, na época em que ela entrou em cena, em 1985, aos 26 anos, estavam cheios de manchetes cruéis, chamando-a Duchess of Pork, em vez de Duchess of York, né? Esse jogo. Pork é carne de porco, tá? Então, sempre, né, olha, veja se vocês conseguem, assim, tipo, nossa, já vi essa história antes, vamos pensar juntos, né. Na época, a Diana, né, estava casada lá com o príncipe Charles e era o casal maravilha, beleza? E elas eram amigas, tá, elas eram bem amigas. E as duas embarcaram, né, no mesmo barco furado, vamos dizer assim, né. Então, assim, nessa entrevista ela disse assim, ó, tive grandes problemas de saúde mental por causa do trauma, disse a duquesa a People na época. Deu muito trabalho porque acreditei em cada palavra que as primeiras páginas me diziam. Fiquei com vergonha. Sou estratosfericamente sensível. Então, ela lia essas primeiras páginas dos jornais que colocavam ela para baixo. Lembra, né? Sempre tem que ter um contra o outro, né? Então, no caso, isso estamos falando da geração passada, era o Charles e Diana com o Andrew e a Ferg, ok?
alguma semelhança com o de hoje? Não vou nem falar. Vocês pensem por si, tá? Porque senão falam aqui, ai, você passa pano pra fulano, ciclano, beltrano. Então, né, não preciso dizer nada. Escreve aqui embaixo pra quem não entendeu, de repente a gente desenha para o povo, tá bom? A Sarah, ela disse também, essa revista, né, que quando ela foi colocada contra a Diana na imprensa, era uma época que a Diana estava linda, né? Enquanto. Se bem que ela sempre foi linda, né? Mas ela estava assim no ápice, digamos, no sentido de todo mundo achando que era o casamento dos sonhos, casamento perfeito, casal perfeito. Ainda não estava, né? Em declínio. Então, é essa época que eles estavam falando. E enquanto eles, né, viam a Diana como um ser divino, a Ferg era colocada como gorda e desalinhada. Na época, a Diana era casada com o príncipe Charles, enquanto a duquesa era casada com o irmão mais novo de Charles, o príncipe Andrew. E aí ela diz: estávamos lá apenas para as pessoas ganharem muito dinheiro. Na época, nós duas não percebíamos isso. Porque era tudo muito novo, na verdade, né? Essa coisa de tabloide, imprensa, para vender jornal. Hoje em dia já dá para entender muito bem o que acontece. Ela continua dizendo: Diana e eu tínhamos nossos próprios problemas de saúde mental. E ela e eu costumávamos conversar. Ela disse, a Diana, né? Ferg, lembre-se de uma coisa. Quando você está no topo do pedestal, é muito fácil cair. E estávamos posicionadas como santas e pecadoras. E o mais importante era que, que permanecêssemos juntas. E assim fizemos. Não importava o que alguém escrevesse. Então, como eu disse, elas eram realmente muito amigas, né? Embora os jornais acabassem com a Ferg e acabou que foi um escândalo, né, o fim do casamento dela, porque vazou imagens só do amante dela chupando o dedão do pé dela e acabaram essas imagens indo para as primeiras páginas dos jornais. Tem um vídeo falando sobre esse escândalo e o pior de tudo é que nesses encontros dela com os amantes, ela levava, as crianças estavam junto, né? Então isso que foi pior de tudo, né? Mas, enfim, né? Fechando um parênteses sobre essa questão aí de saúde, que não é a única coisa, né? Saúde tem a física e tem a mental também, que ela também passou a maior miudinho quando estava ali dentro da família real. E daí depois ela se divorciou. Só que ela mora junto com o príncipe Andrew até hoje. É o casal divorciado mais feliz do mundo, né? Bom, eu vou deixar embaixo, aqui nos comentários, o link pro Tea Talks, que é o episódio que ela fala, né, sobre a importância de estar sempre fazendo uma consulta, sempre o preventivo, e foi numa mamografia de, né, assim, que poderia facilmente ser transferida para outro dia, que ela até fala no podcast que ela ia cancelar, porque agora os dias estão maravilhosos e tal. E aí é muito fácil, né? Falar, eu não vou agora, vou depois. E aí a irmã dela deu um puxão de orelha nela e falou assim, não, você vai, pô, vai lá e faça esse exame que é importante. Aí ela fez o exame e acabou detectando, sendo que era algo que não tinha nada de sintoma, não, nem no autoexame, que é muito importante, inclusive, fazer, né, para ver se você não acha nenhum caroço, nada, né, fora do normal, mas não tinha nada disso. E aí ela descobriu isso numa mamografia. Eu dei uma notada sobre o que ela falou no podcast, tá? Eu escutei hoje de manhã, foi liberado hoje, na segunda-feira de manhã, ok? Então vamos lá. Bom, ela fez um apelo, né, muito forte mesmo, para que as pessoas façam exames e, né, por conta assim, ela contou a experiência dela, que ela não estava sentindo nada, ela estava super bem, e aí ela foi lá e fez uma mamografia. Gente, é muito, assim, ao mesmo tempo que eles falam, né, façam. Eu quero deixar bem claro, assim, para quem acha que morar na Inglaterra, é o sonho e que tudo é perfeito. Gente, não é. Eu vou ser bem sincera, esse negócio assim, façam um exame, façam isso, façam aquilo, é tudo muito lindo. Mas na prática, nós estamos passando aqui por uma crise do sistema de saúde que tá bravo. E eu tô sentindo na pele, e eu posso dizer isso de carteirinha. Ok, tem pessoas que vão falar que o NHS é perfeito, que tá tudo bem, não sei o quê, e tem pessoas que vão dizer que não. Então, assim, NHS, o sistema de saúde aqui, é um caso de amor e ódio. E não é à toa que ela foi lá e fez, né, sua operação numa clínica privada.
Não foi pelo NHS. Então, né, muitas vezes, infelizmente, não é para todo mundo, né? Que você vai ter condições de ir rapidão e vai, pula e vai, pega os melhores médicos. Então, assim, quando eles começam a fazer essas campanhas de façam as suas mamografias, tá, tudo bem. Eu nunca fiz uma mamografia aqui, eu tenho 44 anos, eu nunca fiz, nem sei se está na hora de fazer uma mamografia. Mas o que eu quero dizer, assim, os preventivos daqui são muito diferentes do Brasil, por exemplo. O Papa Nicolau é a cada 3 anos. E olha lá, de 3 em 3 anos, muita coisa pode acontecer, né? Mas eles fazem isso. E a mamografia é a cada 5 anos, se eu não me engano. Eu tenho 44 anos, eu nunca fiz essa mamografia, não sei se é hora de fazer, se não é. Enfim, vou falar, olha, realmente tá muito complicado, sabe? Eu não quero entrar no negócio, porque daí vou acabar falando de assuntos pessoais que não vem ao caso, né? Mas devo dizer sim que o NHS está passando por um momento bem complicado, bem complicado. Não é tão simples assim, tipo, ai, vai lá e faça uma mamografia. Ah, vai lá e faça um exame mais aprofundado. Aham, tá bom. Sinceramente, infelizmente, não tá sendo assim, tá? Mas vamos voltar lá ao assunto, tá? Nesse podcast, o T-Talks, ela foi gravada, então, né, como eu falei, um dia antes dela se submeter a essa mastectomia. A mastectomia é uma forma de tratar o câncer, né, de mama, e consiste na retirada cirúrgica de toda a mama. Pois é. Então, assim, ela, né, com 63 anos, ela foi informada ali numa mamografia de rotina que ela estava bem, que ela estava super bem, ela não tinha nenhum sintoma. E ela falou assim: não importa se você se sente bem, o câncer pode ser silencioso. Vá fazer a triagem, faça o exame, não espere. E também ela lembrou uma conversa que teve com uma irmã na Austrália, né? Aquilo que eu falei pra vocês, que a irmã realmente deu uma bronca nela. Ela não queria fazer, porque tá, como eu falei, né? Tá dias super bonitos aqui em Londres, então é muito fácil assim, tipo, deixa pra depois, agora eu quero aproveitar, tal. Não, vai lá e faz, porque é preciso e realmente saiu, né? Esse resultado para ela. O tempo nesse caso é valioso, né? Porque você luta contra o tempo. E se ela não tivesse ido nessa consulta, então o câncer dela não teria sido descoberto, né? Isso me faz lembrar, ai gente, isso me faz lembrar uma vez uma pessoa, ela assim, tipo, por exemplo, eu conhecia, né? Eu conheci uma pessoa que sempre ia fazer esses exames regulares, né? Tô rindo de nervosa. E aí ela descobriu um câncer no, acho que é reto, no final, né, do intestino e tal. E aí foi lá, fez uma cirurgia, beleza, tá até hoje super bem, beleza. Isso há 30 anos atrás, tá? E essa mulher em questão, ela falou assim: eu acho essa coisa, tipo, claro, né? Você cutuca, 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 uma hora você vai achar alguma coisa. Tipo, sabe, olha a mentalidade, né? Assim, pra que ficar fazendo esses exames? Porque uma hora você vai achar alguma coisa. Oi, né? Se não tivesse feito aqueles exames para pegar aquele câncer lá desde o comecinho, só cortar o finalzinho, né, no reto, acho que seja o caso, não sei. De repente, se ela não tivesse feito esse exame para pegar no comecinho, ela nem estaria aqui para contar a história hoje, né? Só que a criatura lá pensa que quem procura acha, né? Gente, eu prefiro procurar e achar no começo, sinceramente. Eu sou dessa, sabe? Do que, não quero saber. Aí descobre quando você já tá com sintoma, né? Ué, o que tá acontecendo? Você tá perdendo muito peso, sabe? Sem causa aparente. Aí você vai lá no médico, vai ver, você tá carcomida pelo câncer, né? Então, realmente, tem que fazer esses exames, na minha opinião, e eu não acredito que ainda tenham pessoas que ainda têm essa mentalidade tão pequena de, não vai cutucar, senão você vai achar alguma coisa, sabe? Complicado, né? E aí, gente, voltando, né? Ela disse que tanto o padrasto dela, como o pai, inclusive, eles morreram de câncer também. O padrasto, não sei que tipo de câncer, mas o pai dela, o Major Ronald Ferguson, ele morreu com câncer de próstata. E o padrasto dela morreu com 51 anos. Gente, ele era muito novo, né? 51 anos ele morreu com câncer. Olha só, aliviada pelo câncer ter sido detectado precocemente,
Ela prometeu aproveitar ao máximo a vida e ficar super em forma. Ela disse assim: eu tenho que passar por esta operação e tenho que estar bem e forte. Vou entrar lá e ficar super bem e super forte. Se eu tiver que gritar sobre isso do topo das montanhas, gritarei, porque acho vital que todos façam exames, não apenas de câncer de mama, mas de próstata e todos os exames. Então, gente, quando você leva um baque desse na vida, eu acho que ela que acabou, né, de ser avó novamente, pela terceira vez, mas um bebezinho tão pequenininho e de repente vir uma notícia dessa, deve ser um choque realmente, né? E aí você para pensar que, cara, ou eu vou lá e faço alguma coisa, eu quero ficar aqui bem. E aí é isso que ela tá falando, né? Tipo assim, realmente, assim, sem essa positividade tóxica, né, que tudo é um mar de rosas, porque não deve ser fácil realmente passar por isso. Conheço, né, algumas pessoas que passaram por esse processo e realmente, olha, ai, a gente não deseja nem pro pior inimigo, né? Porque realmente não é tão simples assim. Mesmo ela tendo todo o dinheiro no mundo, não sei se ela vai precisar fazer quimioterapia, radioterapia ou coisa parecida, mas ela fez, né, esse procedimento que também não deve ser muito fácil. Depois de passar vários dias aí no hospital, ela recebeu alta já e ela está se recuperando no Royal Lodge em Windsor, a casa que ela divide aí com o Duque de York, que dizem, né, que o rei Charles quer que eles desocupem. Agora que eu acho que não vou desocupar mesmo, né? E tá uma confusão, porque a casa tá passando por uma reforma e o próprio príncipe Andrew tá pagando pela reforma do telhado. Aí eles falam que ele tem que sair para fazer a reforma. Ele fala: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Então, se ela voltou para lá, provavelmente realmente eles não vão, eles estão batendo o pé lá, dali eles não saem. Então é isso, gente. Nossa, uma notícia não muito boa, né? Mas com a certeza que tudo que pode ser feito, né, vai ser feito sem dúvida nenhuma. E ela vai, né, se tudo correr bem, se recuperar e estar zerada, porque ela tem muita coisa pela frente, né? Porque realmente ela é uma pessoa bem presente na vida das filhas. Então é muito bonito de se ver isso, né? Ela, né, que acabou de ser avó do terceiro neto, deixa eu ver, nasceu dia 30 de maio, agora, terça-feira, 30 de maio. E o nome da criança é Ernest George Ronnie Brooksbank. É o terceiro neto dela, né? Ela já tem um filho chamado August Philip e a princesa Beatriz tem a pequena Siena, que não aparece muito, né, assim, em eventos, ninguém conhece muito bem a carinha da Siena. É uma notícia não muito boa, né, mas estamos aí tentando buscar trazer as informações da família real para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de dar um joinha que me ajuda muito. E vamos esperar, né, que o sistema de saúde aqui da Inglaterra melhore um pouquinho, porque a gente tá triste. Aliás, espero que o sistema de saúde do mundo melhore, né, porque todo mundo tem o mínimo de direito, né, à saúde pública, né, não é verdade? Tá bom? Um beijo para todo mundo, espero que estejam todos bem, dentro do possível, e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijinho.